Bom dia a todos e a todas aqui. Antes de eu começar a apresentação, eu gostaria de colocar o significado daquilo que eu distribuí com vocês. Eu sou uma pessoa surda, vocês sabem, né? Mas eu gostaria de compartilhar algumas dificuldades que eu enfrentei em relação à acessibilidade e a presença de tradutores e intérpretes de Libras no evento. Na verdade, o meu objetivo é fazer uma crítica, porque como nós trabalhamos com assistência social, direitos humanos, quando o nosso objetivo é olhar para todas as diferenças, isso me causa uma certa tristeza quando não é contemplado as necessidades das pessoas que são usuárias, como se aplica a mim. Então é importante, no final eu distribuir com vocês um artigo para problematizar essas questões, né? Eu fiz um artigo que o CRES distribuiu, também está disponível no site, e outro, uma distribuição de papel mais curto, é uma carta, na verdade, que eu distribuí, que eu também encaminhei para outras instituições, porque é uma temática muito importante levar em consideração a acessibilidade da pessoa com deficiência e considerando que nós somos assistentes sociais, também deve ser um tema importante para discutir. Bem, a apresentação do meu trabalho, ontem eu fiz uma apresentação com uma outra temática, né? E esta aqui agora é um projeto de extensão que nós utilizamos na Universidade Estadual de Fortaleza, do Ceará, que são 4 colegas participantes. Eles não puderam, eu estou representando a todos. E os participantes são graduandas do curso de assistência social, e tem ali meu nome, né? Esse é o meu nome visual, meu sinal. Eu sou mestranda também da Universidade Estadual de Fortaleza. E o nosso professor orientador, que é Estênio. Bem, o tema do trabalho, como está descrito, é fortalecendo a autonomia, a liberdade e a garantia dos direitos humanos de adolescentes surdos no IFS, que é o Instituto Felipo IFS de Fortaleza. Esse é o sinal visual desse instituto. Bem, qual é o objetivo desse projeto quando ele foi criado, né? Inicialmente, entendendo o foco no campo educacional, onde teria presente pessoas surdas. Naquela instituição existia uma assistente social, mas no ano passado, entendendo que sendo uma escola e de acordo com a demanda apresentada ali, algumas dificuldades dessa instituição, que ela é uma instituição filantrópica, e lá em Fortaleza hoje existem 2 instituições, né? No caso uma estadual e essa filantrópica, que tem algumas barreiras, algumas dificuldades, né, que é apresentar. Então, o nosso objetivo, como grupo da universidade, é criar um projeto junto à instituição para dar visibilidade ao que realmente é constituído ali. Então, foram criados grupos onde o objetivo inicial é ter contato com os surdos alunos dessa instituição. E qual é o objetivo desse projeto, né? É refletir os processos que acontecem dentro dessa área, desse campo educacional. O IFE, o Instituto Felipo, ele tem ali realmente o objetivo inicial, ele é quem mantém a Igreja Católica, mas ela é aberta para gêneros diversos, ela não restringe o acesso ao Instituto para determinado grupo, mas quem mantém a instituição é a Igreja Católica. Ela tem um convênio, então recebe ali, por exemplo, da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Fortaleza, né, vários convênios, onde, de uma certa forma, eles procuram para manter a instituição, a existência dela. Tem 30 anos de funcionamento e, atualmente, hoje ela é uma escola bilíngue. O que significa escola bilíngue, né? Quando as pessoas, no passado, antes da legislação, existiam as escolas especiais, né? Que sempre as pessoas olham com a identificação de ser pessoa com deficiência, ele tem deficiência, ele surdo, então não precisa ter tantas disciplinas, não precisa ter tantos conteúdos. Pela nova política, hoje na educação bilíngue, ela é uma escola regular,
mas trabalhando com 2 línguas simultaneamente, onde a língua 1 é a língua brasileira de sinais e tem os conteúdos em língua portuguesa também. Então, ela atende tanto o surdo como o ouvinte, mas ela valoriza a língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa no processo de escrita. Então, nessa instituição, ela vem desde a educação infantil, né, pré-educação infantil, fundamental e ensino médio, com o objetivo ali do ensino bilíngue para surdo. E sim, são crianças surdas e ouvintes. Tem mais ou menos 200 alunos, contando todas essas faixas, desde a educação infantil, mais ou menos, são mais ou menos 52 professores que trabalham na instituição, e de 52, 6 são ouvintes, então a gente já destaca aí o maior número de pessoas ouvintes do que surdos no Instituto. Como eu coloquei, a questão da assistência social, a gente entende que hoje, na verdade, existe uma funcionária, ela é efetiva, né, dentro do Instituto, mas com o passar do tempo, infelizmente, ela foi desligada, porque a existência dela ali tinha relação totalmente com o convênio que existia com uma outra instituição. Então, daí eles acabaram desligando essa assistência social, e no final a gente ficou aí com, né, um vácuo sem esse profissional específico no Instituto. Quando a gente olha para o assistente social, que antes dele ter desligado, né, o trabalho que fazia junto com a família, nas orientações do BPC, do Bolsa Família, essas eram algumas atividades específicas que o assistente social ele era dedicado, né, sendo apenas uma pessoa ali no Instituto. Então a gente começou a pensar em outras possibilidades de atuação dela também ali, com oficinas, para trabalhar a cidadania também para os familiares, os alunos, trabalhar outras temáticas, né? Quando a gente fala de educação formal, onde tem que trabalhar seguindo os conteúdos que estão prescritos, mas a gente entende que tem outras temáticas que são importantes para o sujeito surdo. Você imagina, por exemplo, que ele é uma pessoa surda que nasce numa família de pessoas que não sabem língua de sinais, familiares ouvintes. Hoje essa é a realidade da grande maioria dos surdos, né? Então essas crianças, elas só vão ter acesso à língua de sinais dentro da escola. Fora da escola, ela tem várias barreiras de falta de acessibilidade, né? Por exemplo, você vai estar dentro do ônibus, as pessoas estão conversando dentro do ônibus, querendo ou não, a informação está sendo compartilhada, falando sobre o Bolsonaro, não, por exemplo, né? E a pessoa surda, ela está naquele ambiente e não está ouvindo nada. A televisão também, que não tem legenda nos programas, os filmes. Então, essa falta de acessibilidade limita a interação dessa criança, desse sujeito surdo na sociedade. Então, onde que essa criança, esse adolescente, ele vai ter contato com a língua de sinais, vai ter comunicação ampliada? É na escola. Já falei sobre isso, né? Já coloquei o slide anterior. O que foi realizado, então, nesse projeto? Nós realizamos oficinas a cada 15 dias, né? Oficinas quinzenais, com participação de alunos do 8º e 9º ano, e também da primeira turma do ensino médio. Foi no período de abril até junho, foi no primeiro semestre, né? Teve o primeiro semestre de atuação, onde nós realizamos 5 oficinas com temas relacionados à cidadania, né, à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o objetivo era ampliar a atuação também para eles entenderem qual é o trabalho da assistente social e conhecer esse profissional ali junto do Instituto. Eu lembro que na oficina, quando a gente ia falar de cidadania, eles nunca tinham visto a palavra cidadania, então, consequentemente, não saberiam o significado. A idade dos alunos, olha só, a gente tem de 14 a 24 anos. Vocês observam aí uma idade onde o período escolar tardio aqui, né, de alunos que estão na série,
mas que mesmo assim, com 24 anos, por exemplo, cidadania, o que significa, né? O que significa direito? Eles também não conseguiam dar conta de apresentar o significado e o sentido. Então a gente trabalhou com atividades, com esses alunos dentro da oficina. Alguns alunos participantes, por exemplo, o professor lá na frente, né, trabalhando a temática da modalidade de sala de aula. Na oficina a gente fazia o contrário. Quem ia lá na frente e que era o protagonista daquele momento era o aluno, né, onde era o momento de expressar o que ele pensava sobre determinado tema que a gente estava considerando, né? Então, não foi uma questão dele ficar calado e vendo apenas um professor lá dominando todo o processo, mas foi uma participação dele durante a oficina, que é o término do projeto. Talvez no início existia uma timidez dele de não querer expressar o que entendia daquele assunto, já no final a atitude era outra, né? E daí tem algumas fotos, a gente fez, por exemplo, a gente solicitou que eles fizessem cartazes, cartilhas, o que você compreende sobre família, sobre cidadania, para tentar de alguma forma